Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Information Retrieval. Atualmente está mais na moda porque atualmente estamos criando sistemas com inteligência artificial, né? Mas o Information Retrieval ele antes já era utilizado nos sistemas normais, onde efetuavam-se buscas. Principalmente ele é tradicional, né, nos sistemas como Google, como buscadores como o Yahoo, KD antigamente, né? Uh, Atualmente, quando a gente fala sobre agentes de IA ou sistemas AI systems, né, nós precisamos estar bem inteirados como que funciona uma information retrieval, quais são os passos que uma information retrieval possui, porque cada situação, ou cada sistema, ou cada entrega que a gente vai dar para o nosso cliente, para o nosso usuário, nós precisamos entender quais formas nós vamos buscar, quais formas nós vamos encontrar a informação, como nós vamos ranquear a informação e como nós vamos devolver a informação para o nosso usuário, tá? Então, entender quais são os tópicos, né, os subtópicos dentro do Information Retrieval nos ajuda a escolher a melhor ferramenta em cada passo. Tá? Então, entenda como Information Retrieval o macro, né? E dentro desse macro existem vários subtópicos. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Qual informação é mais relevante para responder a essa pergunta? Então, nós temos que entender que quando o usuário ele faz uma pergunta, nós vamos ter que e geralmente, né, o usuário ele não vai colocar perguntas exatas, igual a gente às vezes faz um select com o igual, né? Lá no where, a gente coloca igual e tem que escrever igualzinho o texto que já está lá no banco de dados. Geralmente o usuário não vai fazer dessa forma, né? Então, hoje em dia, com os chatbots que a gente cria, né? E esses chats eles podem acionar tools, ele pode bater no banco de dados, ele às vezes tem que criar respostas. Quando a gente pensa nisso, nós temos que criar então, ver a intenção da busca, o contexto, a similaridade semântica e a autoridade da fonte. E a gente consegue pôr peso em cada uma dessas fases, tá? Aí a base aí, aqui tá em 3, mas existe algumas outras que eu anotei aqui e vou tentar incluir elas nessas 3 aqui, tá? Que seria a consulta do usuário, né? É aquilo que o usuário pergunta ou digita, pode ser um texto curto, uma pergunta completa em linguagem natural, filtro, imagens ou até consultas SQL, ou até áudio mesmo, né? E aí esse áudio ele é convertido para um texto. Então, a consulta ou a interação do usuário, ela pode vir de diversas formas, tá? Isso no termo, às vezes se você for fazer uma entrevista ou algo mais, vamos dizer, mais sério, né? Pode ser chamado também como data collection, tá bom? Então você pode chamar isso como data collection, que é a coleta dos dados, tá? Então essa é a parte da coleta dos dados. Aí nós vamos entrar aqui na a base de conhecimento, onde o sistema fará a busca, seria já o processing, tá? É a parte do processamento. Então, inclui PDFs, página web, bancos de dados corporativos, históricos de atendimentos, e-mails, né? Em helpdesk entraria esse histórico de atendimento, que aí, imagina um helpdesk, onde tenha diversas soluções para algum tipo de problema. Nosso sistema ele vai entender isso e vai responder da melhor forma possível para o usuário. É o processamento, tá? Então, essa parte. Aí nós temos a indexação, que é a preparação dos dados para buscar em milissegundos. Funciona como um índice de um livro, permitindo localizar instantaneamente os documentos relevantes.
Essa parte do index pode existir diversas formas, né, de armazenar essas informações, organizar, tá? E aí depois ainda tem a query em cima dessa indexação aqui e o ranqueamento em cima disso, tá? Evolução dos tipos de busca, né? Ó. Então, existe tipo de busca por palavra-chave, que é o modelo clássico, né? Busca por termos exatos ou variações simples. Para quem até já mexeu com Google ADS, vai ver que lá existia, você colocava entre aspas ou entre colchete e existia o termos exatos. Então, se você já mexeu com isso, você vai saber. Se você mexe com SQL, você vai estar ciente sobre isso também. Se você é novo na programação, isso é a base do SQL, tá? E nós temos que entender que existe pode existir sim busca por palavras exatas, pode ter sistemas que precisam ser construídos para buscas exatas, e se o usuário digitar algo de forma incorreta, o sistema não vai devolver, tá? Pode existir sim essa situação. Busca booleana, né, utiliza operadores lógicos como AND, OR ou NOT para refinar resultados precisos. Por que utilizar isso ainda hoje, né? Principalmente na economia de tokens e também na qualidade do teu sistema, tá? Às vezes, criar sistemas com AND, OR ou NOT torna um sistema muito melhor do que você já jogar uma IA para fazer a decisão dessas informações. Busca semântica encontra documentos pelo significado, mesmo sem palavras exatas, busca churn, usando o termo clientes inativos. Então, ele pega essa palavra, ela já foi, vamos dizer assim, o texto, né? Ele já foi todo quebrado, dividido e já foi colocado num banco de dados. E aí, de acordo com a palavra que a gente digita, ou que o usuário digitou, ele vai entender, por exemplo, aqui que clientes inativos é igual a churn, por exemplo, tá? Aí existem diversos outros tipos, tipo documento a pagar, documento a receber, né? Tem vários tipos de significado dentro de um sistema e isso a gente precisa explicar para a IA que esses termos eles têm esse relacionamento. Busca vetorial transforma textos em números, embedding, mapeando similaridade de contexto matematicamente. Busca híbrida combina a precisão da palavra-chave com o contexto da semântica, é considerada a melhor abordagem atual. Aí toda essa questão de melhor, pessoal, talvez nesse sentido aqui seria a mais avançada, tá? Mas a melhor é a melhor para a sua situação, é o melhor para o seu cenário. E quanto mais simples a gente cria e resolve o problema, melhor é, tá? Às vezes não precisa de complexidade para entregar um sistema com inteligência artificial para um cliente. Bom, aí tem modelos fundamentais, né? Ó, modelos baseados em frequência, mede a importância de uma palavra, ó, é o TF-IDF e o BM25. Mede a importância de uma palavra. Se um termo aparece muito em um documento, mas raramente nos outros, alta especificidade, ele ganha peso. O BM25 evoluiu isso considerando o tamanho do documento e a saturação da frequência, usando o padrão ouro para as buscas textuais clássicas. E existe aqui o modelo baseado em vetores, né? Que é o embedding e o re-ranking. Textos são convertidos em arrays, né? Vários arrays. E as intenções, se as intenções forem parecidas, os vetores ficarão próximos do espaço multidimensional. Então, basicamente, é feito aquele coisa assim,
a linha X e a linha Y, é traçado aonde vai ficar o ponto, e aí vamos supor que esse ponto fique mais próximo dessa, ele vai escolher essa resposta, tá? Daqui eu vou criar vídeos, tá? Então se inscreva aí, eu vou criar vídeos comentando sobre esse tipo de embedding e esse ranking aqui, tá? Após recuperar os melhores candidatos, um modelo secundário cruza consultas e o documento para refinar a ordem final. Então, aqui o pipeline de busca, né? Existe a limpeza, né? Que é a coleta de PDFs, APIs e bancos, remoção de ruídos, né? Principalmente de HTML, caracteres inválidos e duplicidade. O chunking, que é a divisão dos documentos, né? É a quebra. Aí existem diversas formas de chunks. Eu vou gravar um vídeo explicando sobre isso também. Extensos em blocos menores para garantir precisão na recuperação. Indexação, armazenamento em bancos textuais e vetoriais. Então, é a forma onde a gente armazena os dados, né? E aí tem a resposta, que é a recuperação, a ordenação e a entrega do trecho relevante ou a resposta de IA, né? Porque às vezes a gente vai ter uma resposta da indexação, essa resposta vai para a IA formula o texto de acordo com o prompt que a gente deixa e ela retorna a informação de uma maneira agradável para o usuário, tá? Ainda nem tem o contexto, mas tudo isso pode estar dentro de um contexto também. Então, Information Retrieval na era da IA, aí entra como RAG, depois nós vamos ainda entrar nessa RAG aí de uma forma mais profunda também aqui no canal, tá? Ela só tá aqui porque a Information Retrieval, vamos dizer assim, que é a base para Retrieval Augmented Generation, né? A inteligência artificial generativa revolucionou a busca. O RAG une a capacidade de recuperação de informações com a fluidez de respostas das IAs. O usuário faz uma pergunta natural, o sistema busca evidências restritas na base de dados, a IA recebe esses trechos exatos e sintetiza uma resposta contextualizada. Isso mitiga alucinações citando a fonte exata dos dados. Métricas de avaliação. Precision, o que mede, né? Os resultados retornados, quantos são de fatos relevantes? Olha aí, então tem uma qualidade nesse Precision, né? Exemplo prático. O sistema trouxe 10 documentos, 8 eram úteis, ou seja, 80%. Recal. De todos os documentos relevantes existentes, quantos foram encontrados? Existiam 20 documentos, encontrou 15, 75%. Média harmônica, que equilibra o Precision e Recal. Essa parte aqui eu vou até pular que ela não faz. Ela faz parte, mas ela é mais complexa. Isso a gente vai entrar no futuro, tá? Nessas questões. Os maiores desafios. Isso daqui eu tô num sistema e eu tô desenvolvendo com RAG, né? E o maior problema são ambiguidades mesmo, tá? Ambiguidade sinônimo, isso daqui é o que mais acontece, porque às vezes você está numa parte do sistema falando sobre documentos a pagar e a IA entende sobre documentos a receber. E aí a gente tem que fazer algo antes ali, explicar bem profundamente para que ela não se confunda, ou se ela ficou com dúvida, ela pergunta para o usuário sobre o que ela está falando, tá? Então, aí aqui, ó, palavras possuem múltiplos sentidos dependendo do contexto, ou seja, Java pode ser uma ilha ou um código, vendas nos sistemas do usuário pode significar faturamento no banco de dados. Então, isso daqui está acontecendo agora no que eu estou entrando, porque eu já fiz a parte do financeiro desse sistema, agora nós estamos entrando no vendas, né? E aí está entrando nessa parte aqui também, nessas ambiguidades. Dados desatualizados e duplicidade. Um bom information retrieval deve evitar o retorno
de contratos anulados, versões antigas de relatórios e centenas de cópias idênticas do mesmo e-mail. Falta de contexto na consulta. Usuários frequentemente fazem perguntas vagas, como: me mostra o resultado. O sistema tem o desafio de inferir ou perguntar se o resultado refere-se a vendas, financeiro ou estoque, que é o que eu comentei. Se for ambíguo, pergunta para o usuário explicar do que ele está falando, né? Aplicações no mundo real que hoje são utilizadas a Information Retrieval, motores e chatbots, desde a infraestrutura do Google até assistentes internos baseados em ChatGPT, jurídico e saúde, localização imediata e jurisprudência em milhões de páginas de buscas em bases médicas, ERP, CRM e e-commerce, mecanismo de recomendação de produtos e análise profunda de histórico de cliente. Caso de uso, Information Retrieval no ERP. Quais clientes estão comprando menos nos últimos meses? Nesse cenário, uma IA conecta ao ERP, realiza múltiplos processos guiados por Information Retrieval, compreende semanticamente que a intenção é análise de queda de recorrência, busca os dados temporais de faturamento na base SQL vetorial, aí temporais, claro, ele está falando colocar data, né? Equivalente àquilo, ranqueia os clientes com os maiores quedas absolutas e percentuais, gera uma resposta contextual com gráficos e sugestões de ações comerciais. Bom, conclusão, Information Retrieval é a espinha dorsal dos sistemas inteligentes, transformando grandes volumes de dados em conhecimento acionável. Então, é a agilidade que as IAs precisam, né? E aí, nos próximos vídeos, você acompanhando aqui, eu vou entrar a fundo em cada uma dessas questões aqui nas próximas aulas, tá? As questões que eu falo são essas daqui, né? Ó. A intenção, o contexto, a similaridade, a autoridade da fonte. E nós vamos ir entendendo quando utilizar cada uma dessas situações aqui, tá? Como funciona cada uma dessas, aí você vai... você passa a entender, né? Nesse sistema que eu estou criando para esse cliente, nessa situação, eu devo utilizar dessa forma, ou dessa forma, ou dessa forma, tá? Então vai acompanhando aí, se inscreva no canal, deixa seu like, tamo junto, até a próxima, pessoal.